Os três usos da imagem. Primeiro uso, a imagem que eu vejo fora de mim. Quando a gente pensa em se apropriar de um texto, né, e usar a imaginação, tem algumas coisas que às vezes podem ser óbvias, né? Se eu tenho uma fala, eu gosto de estrelas, né? Então eu tenho que imaginar enquanto eu falo as estrelas. O problema é que se eu fizer isso apenas, a minha frase vai ficar muito banal. Ela vai ficar muito. Ela não vai ter a energia do gostar. Então, qual é a minha sugestão? Você procure uma imagem de estrela, procure no Google, procure em várias línguas, porque quando você procura em línguas diferentes, você consegue resultados de imagens diferentes e você procura uma imagem que você goste. Isso parece meio óbvio, mas é um trabalhinho que torna as coisas mais interessantes e mais vivas. Então eu cato uma imagem que eu gosto das estrelas e eu posso inclusive abrir essa imagem e quando eu ler essa frase eu estou olhando para a imagem que eu descobri no Google. As coisas começam a se complicar mais quando, por exemplo, os sentimentos começam a ficar mais fortes. Então eu digo, eu amo estrelas. Como é que eu vou dizer eu amo estrelas se eu não as amo? Né? Então eu vou ter que juntar essas imagens. Eu posso, por exemplo, imaginar as estrelas formando uma constelação com o rosto de uma pessoa que eu gosto ou de um bicho que eu gosto. Eu tenho que dizer, eu gosto de estrelas, mas é um conto de terror. Tem que passar uma certa tensão, uma certa ideia de perigo. Então eu vou imaginar as estrelas, mas eu vou imaginar que a constelação delas forma um desenho de um leão com os dentes afiados. Enfim, eu tenho. Eu vou dizer que havia uma casa no lago. Eu tenho esse texto para falar. Se é uma história romântica, eu vou criar uma casa romântica, vou procurar uma imagem romântica, vou tentar criar uma imagem na minha cabeça que pareça acolhedora, bacana, para quando eu falar havia uma casa no lago, ou antes de eu falar, eu pense nessa imagem, eu procure essa imagem, ou eu crie essa imagem, e aí depois eu falo. Se já é, por exemplo, num conto de suspense, eu tenho que dar alguma sensação de perigo a essa imagem. Então eu vou falar, eu vou imaginar uma casa destruída, ou eu vou imaginar uma casa cheia de coisas que me deem medo, a sensação de perigo, vou imaginar escorpiões e cobras. Mas isso é muito pessoal, assim. Se eu tenho medo de berinjela, então eu vou imaginar a casa com um monte de berinjelas saltitantes assim no telhado e isso vai me dar uma sensação de perigo. Só é você que vai saber o que é que gera sensações em você, sensação de perigo, sensação de medo, sensação de urgência, e aí cabe a você achar essas coisas. E é muito interessante e importante pensar nessas imagens como se elas tivessem aqui do seu lado, assim, na sua frente. Por que é importante isso? Né? Não é uma questão de acreditar que existem imagens. Não, gente, não é essa viagem. Isso é uma técnica chamada Mágico Si, que eu fico imaginando assim, não, se tivesse uma aranha na minha frente, aí eu olho para o chão. Eu estava lendo Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, não sei como é que fala o nome dele. E aí ele estava falando sobre um gigante, né? Eu estava do lado de uma árvore quando eu estava lendo, aí eu olhei assim para a árvore e pela descrição do livro,
a árvore inteira ia chegar mais ou menos no joelho do gigante. Eu olhei assim para a árvore e pensei, nossa! Esse é o processo de você, e é o impacto emocional que tem quando a gente pensa como se fosse aqui agora, como se estivesse na minha frente essas imagens. E tem um impacto emocional muito mais legal. Isso não quer dizer que você vai ver as coisas, não vai ver nada, nem você vai acreditar que as coisas existem, me poupe. O importante da técnica é essa palavrinha mágica, né? Se tivesse alguém na minha porta, se tivesse acontecendo isso, se eu estivesse na frente de uma casa no lado. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um diálogo que eu tô brigando com meu namorado e aí ele tá na porta de casa, eu mando ele embora, né? Sai daqui, é a minha fala. Se eu olho realmente para a porta da minha casa e eu uso o se, né? Se tivesse uma pessoa que eu detesto, uma pessoa que eu tenho nojo, né? Se ela estivesse na porta da minha casa, eu olho para a porta da casa. E aí, com essas imagens na cabeça, eu solto o texto. Sai daqui! Nha. Essa lógica tem alguns detalhes importantes. Primeira coisa importante. Eu não estou afim de trabalhar com memórias. Eu não estou afim de trabalhar com memórias pessoais. Eu não estou afim de puxar pessoas reais. Isso é muito pesado para mim, isso é muito desgastante, eu me sinto muito pesado se eu começo a trabalhar com as pessoas que fizeram parte da minha vida. Ou se de repente você não tem tantos anos de vida, tanta experiência com pessoas e ainda não tem pessoas que você diga assim, fulano eu odeio, cicrano me dá nojo, cicrano me irrita, fulana é encantadora, cicrana é poderosa, eu não tenho pessoas para me dar essas sensações. Aonde eu vou procurar isso? Personagens. Personagens da literatura, personagens de filme, de série, de anime, de quadrinho. A literatura ela é muito interessante porque ela te obriga a criar essas imagens. E aí quando você cria elas, vai sair as coisas da sua cabeça que são mais fortes. Então é muito interessante assim. Mas isso não invalida as outras imagens, né, que já estão criadas pelo cinema, desenho, etc. Então, eu não quero trabalhar com essas memórias, eu quero sentir as coisas e aí você pode usar personagens. Funciona muito bem assim. É lógico que você precisa ter algum repertório, né? Então, por exemplo, nessa cena de tirar a pessoa de casa, eu vou pensar num personagem que eu detesto, o Rei Joffrey do Game of Thrones. Aí eu fico pensando, lembrando das coisas que ele fazia, aí eu puxo da memória isso, e aí eu penso assim, se ele estivesse na minha porta, eu ia dizer, sai daqui! Né? Talvez não, talvez eu pensasse assim, ué, o que o ator do Game of Thrones está fazendo aqui? Aí não ia funcionar, né? Mas, se você pensa, se o personagem estivesse aqui, se o Rei Joffrey estivesse aqui, ou se eu estivesse em Game of Thrones, enfim. Você vai fazendo as adaptações na sua cabeça para isso funcionar e não para dar errado, né, gente? Outra coisa importante é prestar atenção no trabalho. Assim. Se o trabalho com imagens está ficando pesado, desconfortável, se mexer com essas imagens não está sendo bacana, troque, mude, faça outra coisa. Por exemplo, eu quero gerar suspense, tá? Em mim. Quero gerar tensão para eu falar as coisas de um conto de terror do Stephen King. E aí eu tenho fobia de aranha.
E aí eu começo a notar que de tanto ficar falando, ensaiando e trazendo a imagem dessa fobia, isso está ficando pesado, isso não está ficando leve, eu estou ficando desgastado emocionalmente, cansado. Troque! Procure alguma coisa que não precisa ser uma coisa que te dê fobia. Pode ser uma coisa simplesmente que te dá medo ou uma sensação de perigo, como vidros no chão. Se tivessem vidros quebrados no chão. Se vidros quebrados no chão te lembram de um trauma de infância, troque, use aranha. É sempre importante medir o quanto essas imagens estão lhe afetando e usar isso a seu favor. Assim, não pode, o trabalho de ator não pode virar uma coisa desgastante, maçante, massacrante emocionalmente. Né? Por isso que eu estou dando essas alternativas e lembrando essas questões. Muitas vezes você pode trabalhar com imagens que não necessariamente tenham a ver com o mundo real. Então, por exemplo, havia uma casa no lago e eu quero dar uma ideia encantadora. Eu estou narrando um conto de fadas, é uma história mágica que está acontecendo. E aí, putz, como é que eu vou deixar essa fala encantadora? Eu vou imaginar uma coisa que eu acho mágica e encantadora. Aí eu vou imaginar peixes dourados nadando no ar, assim, com bolhas de sabão lilazes ao redor. E aí eu fico imaginando uma casa no lago com esses peixes e as bolhas nadando no céu, na casa. E aí eu olho essa imagem e eu penso nela e aí eu penso, havia uma casa no lago. E esse encantamento, né, ele vai perpassar a sua voz, esses elementos. É interessante, por exemplo, quando você tem sensações mistas e você pode criar imagens mistas, né? Por exemplo, é um conto, tem uma casa no lago, começa tudo bem, tudo bem, tudo bem, e lá para o meio do conto acontece um assassinato na casa. Então eu posso começar já pesado, né? Havia uma tensão. Eu posso enganar o leitor e começar super leve, havia uma casa no lago, e dar a enganada no leitor. Ou eu posso criar imagens mistas na minha cabeça e fazer com que a coisa fique meio romântica, mas tem alguma coisa errada ali na imagem, e isso vai me dar uma sensação estranha, e essas sensações estranhas podem ficar interessantes quando você ver elas e falar. Por exemplo, eu posso imaginar uma casa linda, acolhedora, com lareira, tudo rosa e tal, e tons que eu acho bonitos e quentes. E eu imaginar no meio da sala, no cantinho assim, um escorpião passando. E aí com essas imagens misturadas, eu vou criar sensações misturadas que podem ficar muito interessantes, podem te ajudar a encontrar essas coisas. Por exemplo, eu estava lendo Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, e ele fala do Loki, ele fala que o Loki é muito bonito, mas tem um sorriso astuto. Aí eu fiquei tentando imaginar isso, né? Tirar a imagem do Loki dos quadrinhos da Marvel ou Loki do filmes da Marvel e criar esse Loki que é bonito e astuto. Aí eu pensei, vou pegar um cara bonito. O cara do Game of Thrones que fazia o Robb. Podia ser ele, assim. Aí eu tentei imaginar ele com um sorriso diabólico. Eu disse, não. Aí eu imaginei o ator que faz o Robb, mas que os olhos dele ficassem esverdeados como cobras. E aí aquela imagem, nossa, o Loki. É bonito e atraente, mas tem uma coisa errada ali. Parece confiável, mas não. E aí é um jogo assim que você pode fazer. São esses tipos de jogos de quando eu quero misturar
nostalgia e tristeza, encantamento e rejeição. Esses sentimentos dúbios que fazem parte da humanidade, eu posso criar imagens dúbias para me ajudar a que o que eu for falar não fique chapado. E vale a pena ressaltar que a imagem que eu escolho, ela tem que mexer comigo. E aí eu vou entrar no segundo uso da imagem, que é eu imaginar como se eu fosse uma pessoa, um personagem, um animal, uma fruta, alguma coisa. Então eu vou falar esse texto, mas eu vou imaginar que eu sou a Beyoncé, porque é um texto de uma rainha, e eu imagino assim, eu acho que essa imagem vai mexer. E é muito interessante que não é uma coisa que eu vou parar para pensar como é que a Beyoncé falaria, não. É simplesmente você imaginar como se você fosse aquela criatura. Então, eu criar essa imagem mental e imaginar essa imagem mental sobre o meu corpo, como se fosse uma máscara, como se fosse uma coisa que eu estou vestindo. Vai acontecer alguns efeitos interessantes, né? Primeiro efeito é que você pode dar uma destravada, uma desbloqueada, porque você vai enganar o seu cérebro, você vai dizer assim, não sou eu que estou fazendo, é o personagem. Já ouviram esse papinho? Não sou eu, é a Beyoncé. Eu vou me concentrar na Beyoncé, eu vou me concentrar em o gato, eu vou me concentrar em ser o espantalho do Mágico de Oz falando. Eu vou me concentrar em ser uma geisha falando isso. Sai daqui. Eu não pensei muito, mas só o fato de eu pensar numa geisha falando sai daqui e não me preocupar comigo, nem com os outros, mas só me preocupar em me concentrar no presente e nessa imagem, já vai fazer com que a minha voz mude. Faça uma experiência. Procure personagens, animais, coisas. Você pode imaginar que você é um abacaxi púrpura, ou você pode imaginar que você é um samurai, né? Ou um personagem de anime. As possibilidades são inúmeras. E o que é importante é que essa imagem que você escolha, ela mexa com você. Mais até vai funcionar muito isso, mais até do que assim, eu vou pegar a descrição do livro e eu vou tentar imaginar bem direitinho isso. Não funciona. Não funciona porque não tem impacto emocional sobre você. Para algumas pessoas sim, porque o personagem já tem impacto emocional e na medida que ela vai lendo a descrição dele, ela já fez essa associação da descrição que tem no livro, do impacto emocional que o personagem tem, e aí se você se concentra no personagem, as coisas fluem. Às vezes não. Às vezes acontece que aquela imagem não te gera muita sensação, ou muitos efeitos, ou não os efeitos que você precisa. E aí a gente recorre a pinturas, a todo tipo de artifício. Quando você junta as duas técnicas também é muito interessante. Às vezes as pessoas têm dificuldade de se concentrar, né, em criar essas imagens. É interessante que você veja coisas, procure pintores, galeria, exposição. Olhe com calma o catálogo da Netflix, só aquelas coisinhas, as imagens que estão ali, não precisa nem entrar e ver os trailers. Você vai ter uma variedade de imagens sem fim, inclusive todas referenciadas em obras de arte, assim. Então tem muito material visual, tem muito material imagético pelo mundo, assim, e você está cercado dessas coisas. Talvez você nunca tenha parado para parar para pensar assim, qual imagem mexe comigo, de que jeito? Né? A coruja do Harry Potter,
as mulheres em Clint, os homens em Rodin, os homens na arte italiana renascentista, Brad Pitt, Marilyn Monroe. É um repertório de imagens. Vou te dar só um exemplo. Se você olhar 3 aberturas de série, só você olhando essas 3 aberturas, você vai ver como tem uma variedade de imagens que você vai só escolhendo o que é que mexe mais com você. A abertura do Penny Dreadful, a abertura da Annie with an E e a abertura do American Gods. Cara, é um mundo de imagens, né? Que estão... A gente é bombardeado por elas, por essas várias... E cabe a gente olhar e dizer assim, o que é que vai me deixar com uma sensação mágica? O que é que vai me deixar uma sensação poderoso? O que é que vai me deixar sombrio, sinistro, sensual, perigoso, divertido, preguiçoso, estranho, né? E aí você vai catando suas referências para criar as coisas. Isso vai ter um efeito sobre sua voz, assim. Mas é uma busca, é um processo. E muito interessante também quando a gente não quer trabalhar com memórias pessoais, ou isso começa a ficar muito pesado e tal. Esse mundo mágico imaginário é uma coisa muito divertida e muitos atores vão gostar muito disso, de trabalhar com ele, né? Mas é importante dizer assim, eu conheço gente que não funciona bem com imagem, que funciona muito mais com sensação, com música, com ritmo, ou parando e sentando para ler e entender o texto. Entendeu? Não tem um caminho certo. Tem vários caminhos, as pessoas são diferentes, mas muitas vezes, e eu vou insistir nisso antes de terminar o terceiro uso da imagem, eles se retroalimentam, eles se alimentam, eles se ajudam. Às vezes você precisa tá sem vida uma palavra. Você tem que falar pentos nos livros de Game of Thrones. Você tem que falar da árvore de Isgard. Você tem que falar que existe um rapaz chamado Boromir. E às vezes você vai precisar de uma imagem para aquilo. Às vezes não, às vezes uma sensação já preenche aquilo bem, assim. Mas às vezes você vai precisar desse material, assim. Mas não é imprescindível. O terceiro uso da imagem é a imagem que eu lanço. Então eu imagino que a minha voz é uma coisa, ela se transforma numa coisa e acerta o espaço ou acerta o microfone. Então eu posso imaginar que enquanto eu estou falando agora com vocês, a minha voz vai se tornando uma névoa preta, cheia de morcegos, e vai indo até os ouvidos de vocês ou até o microfone. Assim como eu posso imaginar que a minha luz, a minha voz se torna uma luz meio dourada, meio arco-íris, e ela vai saindo da minha boca em lanças espetadas, transparentes e multicoloridas, como se elas fossem cristais. Eu posso imaginar que a minha voz se transforma nas areias das pirâmides antigas, e essa areia vai entrando no microfone. Então, olha a quantidade de coisas que eu consegui só com uma ideia simples. Eu não pensei assim, ai, quanta coisa para pensar. Eu criei boas imagens, né? E aí cabe a você achar o que mexe com você, né? Raio de luar, o verde da malévola,
O verde do abrava, abraquedrava. Meu Deus, eu estou perdendo meu Potterhead Powers. O feitiço do Harry Potter da morte, né? O verde, o verde e o céu azulado. Eu imagino que a minha voz se torna o verde e o céu azulado da Annie with an E. E essa cor vai tomando os espaços. Então, só trabalhando com imagem e cor, imaginando que a minha voz sai de mim e vai tomando espaço, já é uma coisa para me concentrar e já vai ajudar em algumas coisas. Então, esses são os 3 usos da imagem. Muito uma ressalva importante, assim como eu fiz sobre a ação, existe toda uma complexa técnica de utilizar as imagens com treinamento com objetos imaginários que não existem. Você fica imaginando que eles estão no ar e fazendo as mímicas, e imaginando com vários sis, e você vai construindo as cenas. Tem todo um treinamento para isso que é foda, é maravilhoso. Você fica muito... É muito verdadeiro quando a gente trabalha, você tem um tempo de treinamento com isso, dessa coisa do si, tá? Eu não fico imaginando, eu não fico acreditando que tem um cubo na minha mão. Eu fico imaginando assim, não, se tivesse um cubo na minha mão, como é que eu ia segurar ele? E aí através dela, aí você começa do cubo, do não sei o que, aí se eu tivesse num castelo que tem um cubo mágico, né? Se eu tivesse nesse cubo o poder de fazer tal coisa, e aí você vai imaginando, 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 aí criando as imagens, e aí trabalhando com isso, vai fazendo todo um treinamento que eu posso explicar melhor em outro momento. Só para vocês saberem que esses usos da imagem, eles são um dos procedimentos, ele funciona muito bem para várias coisas, para vários atores, a maioria das pessoas é mais visual, então elas funcionam muito bem com esses trabalhos. Mas eu não acho que ele prescinda dos outros. Acho que precisa da compreensão do texto, você vai precisar do ritmo, mas às vezes essas coisas se ajudam. A imagem já me destrava a timidez e a imagem já consegue, e aí eu já começo a criar um ritmo, e aí eu penso um pouco no ritmo, mas eu tenho as imagens, aí tudo vai se ajudando e se intercalando. O bacana é o experimentar, assim. E pode ser muito gostoso no sentido de você sair da sua pele, sair do seu mundo e viver uma coisa sua e mágica, assim. É muito bacana também. É isso.